Boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja conosco para nos auxiliar nesses momentos de reflexão sobre os seus ensinamentos. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre o tema Na Cruz, do livro Fonte Viva, a lição 46. Conforme Emmanuel foi descrevendo no início do texto, da sua reflexão, a história de Jesus, analisada pela ótica terrestre, foi uma tremenda empreitada de fracasso. Porque o que Jesus fez? Falou o tempo todo e mostrou o tempo todo como nós deveríamos agir, mas quando chegou a vez dele de mostrar a sua grandiosidade, o que ele fez? Entregou-se, deixou-se morrer numa situação que, naquela época, naquelas condições, era vexatória. Morrer crucificado, além de ser extremamente dolorido, era extremamente vexatório para a situação social da época. Então, se uma pessoa que fez tudo o que ele fez, se deixou morrer daquele jeito, foi um fracasso o trabalho que ele fez. Será mesmo? Será que ele morreu porque ele quis, com essa imagem que passou naquele momento? Ou será que ele se deixou conduzir naquela condição? Quando a gente está estudando sobre Jesus, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos diz a seguinte característica desse espírito chamado Jesus. Emmanuel nos narra que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Supremo Senhor da vida. Nesta comunidade de seres angélicos e perfeitos, Jesus é um dos membros divinos. Bom, a qualidade desse espírito nos diz que ele não se salvou porque ele não quis. Porque se ele é um espírito puro, ligado diretamente a Jesus, a Deus, nosso Pai, ele tinha poderes para sair daquela situação. Mas ele não quis. Ele não quis porque ele se fez homem, se fez carne, para nos ensinar alguma coisa. Ele não quis porque toda a sua vida foi destinada ao nosso ensinamento, ao nosso progresso, ao nosso crescimento. Ele não quis porque a missão dele já estava prevista em todas as Escrituras. Ele não quis porque, como servo de Deus, ele não ia jamais deixar de fazer cumprir a vontade do Pai. Conta-nos os espíritos superiores que Jesus é o médium de Deus, o espírito mais evoluído que esta terra já conheceu. No livro dos Espíritos está nos dizendo que Jesus é o modelo e guia da humanidade. E no próprio livro A Caminho da Luz, Emmanuel descreve que Jesus recebeu das mãos do próprio Deus, claro que é uma linguagem figurada, a nebulosa que se transformaria na Terra de hoje. E naquela nebulosa deslocada do Sol, ele providenciou, junto com os seus assessores, todos os fenômenos para que a Terra tivesse condições de habitar o ser humano. Então, esse espírito tinha uma missão a cumprir. E ele trabalhou para o cumprimento dessa missão. Morrer naquela situação fazia parte da missão dele. Viver nos mostrando todo aquilo que ele falava, as suas lições de amor, as suas lições de fé,
a sua lição de perdão, a sua lição de Deus como Pai, a importância da caridade, todas as lições que ele falou, mas, acima de tudo, que ele vivenciou. Tudo que ele fez, passando pelas vicissitudes que qualquer encarnado passa. Ele também tinha fome, ele também sentia frio, ele também tinha necessidades de banho, de descanso, como todos nós. Mas, como o espírito do grau evolutivo, espírito puro que ele era, ele não via no fato de estar encarnado nada que o prendesse. Quais são as características dos espíritos puros? Segundo Kardec, na Revista Espírita de 1858, ele descreve lá nas categorias dos espíritos, e ele vai dizer dos espíritos puros: são aqueles sem necessidade de encarnar. Então, daí já começa o processo para a gente entender o grau de elevação espiritual dessa entidade de quem nós estamos falando. A perfeição que caracteriza o ser, ele já atingiu o máximo. Ele é mensageiro de Deus, ministro de suas vontades. Todos os espíritos inferiores estão sobre seus comandos. Então, o espírito puro é alguém que não precisa, de forma alguma, estar encarnado. É alguém que já atingiu o grau de evolução. É aquele que trabalha diretamente ao lado de Deus, nosso Pai. Esse espírito, na cruz, naquele momento de dor que ele passou por opção. Ele escolheu. E o sofrimento dele começou no processo de encarne dele, no processo de preparação para diminuir o seu poder de evolução, né, sua vibração, para que ele pudesse encarnar e o corpo físico suportar este grau evolutivo, esse amor que se fez carne, que se fez verbo. Então, o sacrifício dele começou aí, neste processo de preparação. Depois, ele se torna carne e vive essas vicissitudes da vida humana. E vai nos mostrando, dia a dia, que o mais importante que estarmos aqui é a vida maior, a verdadeira vida, que é para além da vida da carne. E vem nos ensinar como amar, como perdoar, como servir. Este foi o sacrifício de Deus, de Jesus. Este foi o maior sacrifício dele. E a cruz, embora seja um momento de muita dor e sofrimento, para um espírito de escola como ele, era um momento de libertação. Era um momento de libertar-se desta situação que é viver na carne, é para um espírito do grau de luz, de amor que Jesus possui. Então, quando os sacerdotes que zombaram dele falaram, ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se, eles não faziam ideia que Jesus estava se salvando, porque ele estava se libertando dessa prisão que era a carne. Porque para nós ainda, na condição que estamos, a carne ainda, nós achamos que perder a carne é perder-se. Mas para os espíritos mais evoluídos, não. Pelo grau de compreensão que eles têm do mundo espiritual. Então, Jesus, na cruz, ele nos deu uma grande lição. A lição do sacrificar-se para nos ensinar que a morte não existe, para nos ensinar que necessitamos compreender que a vida continua, que nossa verdadeira casa é o mundo espiritual,
que precisamos vencer o mundo vivendo no mundo. Quer dizer, passando pelas necessidades e pelas dificuldades e as tribulações da vida, sem nos esquecermos que a verdadeira vida não é essa, sem nos deixar envolvermos. Essa é a lição que Cristo deu, a lição de abnegação, quer dizer, sacrificar-se sem interesse próprio, por amor aos seus semelhantes. E por obediência a Deus. Aí a gente pergunta, então quer dizer que Deus gosta que a gente sofra? Porque Jesus sofreu absurdamente. Hoje, se a gente pegar uma revista que fala do martírio que era a morte por crucificação, a gente tem ideia de como foi o sacrifício de Jesus. A dor que foi imposta a ele. E ele não reclamou uma única vez. E antes, sabendo que iria ser entregue, ele se recolhe em orações e ele clama: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele diz, se possível. Olha o grau de obediência à vontade de Deus. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, se for da sua vontade, afaste. Mas se não for, eis-me aqui, Senhor, para cumprir a sua vontade. Pilatos escandaliza porque pergunta-lhe várias vezes e ele se nega a responder. Nenhuma das acusações, e nós sabemos que Jesus não poderia ter sido punido por nenhuma daquelas acusações, porque ele não tinha cometido crime algum. Pilatos escandaliza-se porque ele se nega a se defender. Pilatos fica horrorizado de ver ele naquela atitude de submissão, daquela forma. Então ele estava ali por amor à humanidade, porque a vida de Jesus inteira foi dedicada ao amor e a viver o amor que ele ensinava. A vida dele toda foi dedicada a nos mostrar que somos espíritos numa marcha para o progresso moral e intelectual. E por isso, os ensinamentos dele começam desde o seu nascimento, lá na manjedoura. Quando Jesus nasce, naquela condição humilde, numa estrebaria, nos ensinando a humildade. O Espírito, que é ministro de Deus, renasce entre os homens, numa estrebaria. E a vida dele toda foi assim. E ele não poderia deixar que, na sua morte, ele também não transformasse no momento de aprendizado. E aí ele dedica a sua morte com aquela submissão à vontade de Deus, à vontade que o Pai queria. E as suas últimas palavras são também de ensinamento, onde ele nos ensina a lição do perdão. Tudo que Deus quer de nós é que a gente entenda o propósito da abnegação. E o exemplo da cruz dado por Jesus foi este. Foi o sacrifício em prol do amor e a vontade do Pai. Não que Deus queira que a gente sacrifique deste ponto. Deus quer sim, e o alegra, e ele fica muito feliz quando a gente compreende que esse sacrifício é em razão da felicidade do outro. Quando a gente entende que deixar de fazer algo que me agrada, ou que traz lucros para mim, para servir o outro, é o sacrifício maior que ele espera e que foi ensinado por Jesus neste momento. Quando Kardec perguntou aos espíritos, lá no Evangelho, no capítulo 5, no item 31, de que forma podem nossos sofrimentos ser proveitosos a outrem? Os espíritos disseram:
os nossos sofrimentos podem ser proveitosos a outro de duas formas, moral e materialmente. Materialmente, quando o trabalho se impõe sacrifícios, mas aí tem um complemento, para contribuir para o bem-estar dos semelhantes. Então, aquele sacrifício que eu faço para juntar dinheiro, para deixar herança para os meus filhos, não é o sacrifício que agrada a Deus, que alegra a Deus. Aquele sacrifício que eu faço para juntar dinheiro e ter posses, e que morro de trabalhar porque nunca estou satisfeita com o que eu tenho, não é o sacrifício que alegra a Deus. O que alegra a Deus é aquele que eu faço em prol dos meus irmãos necessitados. Por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa e ela era rimo de família. E a madrinha dela, do interior de Minas, trouxe ela para Brasília. De dia ela trabalhava na casa da madrinha, de noite ela estudava. E assim, como irmã mais velha, ela conseguiu se formar e conseguiu arrumar um emprego. Quando ela começou a trabalhar, ela trouxe a irmã que vinha depois dela. E foi fazendo isso até formar os 7 irmãos, todos formados, com o sacrifício de trabalho dela. Este, sim, foi um sacrifício que ela se impôs para que todos os irmãos pudessem ter a mesma oportunidade que ela. Saíram do interior, tiveram acesso à educação e tiveram acesso a um emprego de qualidade que melhorou a qualidade de vida deles. E, no final, ela trouxe a mãe e a mãe acabou falecendo aqui em Brasília. Este é o sacrifício, onde ela dedicou a seu trabalho para sustentar os seus irmãos, depois para trazê-los e dar uma oportunidade, onde ela deixou de fazer os seus gostos e vontades, porque ela poderia muito bem, simplesmente, eu estou aqui, eu faço, agora eu estou trabalhando, esquece todo mundo. Não, ela pensou nas dificuldades com que todos viviam. Este é um sacrifício descrito no Evangelho, que alegra a Deus. E o outro sacrifício, que é o sacrifício moral, é aquele no qual a gente se submete à vontade de Deus, sem reclamar, sem lamuriar, sem revolta, entendendo que aquela situação que estamos passando é por uma causa justa. Essa semana, estudando, eu gosto muito de ouvir palestras pela internet, e essa semana ouvindo uma palestra do Dr. Paulo Sérgio. Ele é de um grupo de médicos espíritas, e ele descreve num trabalho no qual ele estava num trabalho assistindo uma paciente portadora de câncer, uma paciente muito nova, 20 e poucos anos, e quando descobre um câncer de mama, e pouco tempo depois o câncer já está alastrado por todo o corpo. E ele convida essa paciente dele a passar pelo tratamento. Não promete cura, mas diz para essa paciente da importância de se preparar para o processo pelo qual ela estava passando. E ele disse que os 2 médiuns estavam incorporados e falavam em inglês. E ele disse que não era tão rápido a conversa dos 2 espíritos que ele não conseguia compreender. E ele só entendia a palavra wonderful, que em português quer dizer maravilhoso. E o médico que dirigia o tratamento repetia essa palavra diversas vezes. Aí, quando terminou o trabalho, a moça foi embora, foi atendida, terminou tudo. Nos momentos finais, o Dr. Paulo Sérgio pede para fazer uma pergunta para o espírito que estava operando a moça. E ele pergunta por que ele repetia incessantemente a palavra maravilhoso. E o espírito responde para ele, porque a nossa irmã estava num processo de aceitação tamanho, tão grande, pelas doenças
E em nenhum momento ela abriu mão dos tratamentos, mas também em nenhum momento ela se dedicou à revolta ou aos questionamentos do porquê está passando por esta ou aquela situação. A aceitação dela e a fé era tão grande que moveram as entidades superiores para o tratamento, o socorro e o amparo da nossa irmã. Então, era uma lição que alegra a Deus. Abnegou-se, aceitou a vontade de Deus, tal como Jesus. Estou pronta, farei tudo o que for necessário, mas estou pronta para passar por aquilo que eu devo passar, porque tudo o que eu passo vem de uma causa justa. Então, eu aceito com resignação a vontade de Deus. Então, quando a gente fala a alguém ainda, nos dias de hoje, que Jesus não conseguiu salvar nem a si próprio e estava querendo salvar a nós, a gente ainda escuta os incrédulos e materialistas usarem essa expressão. Lembremos que o maior ensinamento de Jesus foi a abnegação, o sacrificar-se por si, sem interesse, para nos auxiliar, para nos ensinar a esse exemplo de dedicação e amor ao próximo. E a vontade divina, que a gente aprenda com os espíritos superiores, que a abnegação é o caminho para a gente vencer o egoísmo. Assim nos dizem os espíritos. A gente agradece e que tenhamos todos uma boa noite. Muito obrigada.